Os 119 anos da ICEB, ela foi constituída por Deus para a bem-aventurança dos brasileiros e do mundo, e talvez você não a conhece. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. É sempre uma alegria e satisfação estar com vocês. Você está assistindo este vídeo no canal F. Carvalho Channel, em que eu falo sobre a história da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a ICEB. Eu sou o Francisco Carvalho. Porque eu posto muito vídeo legal todo dia que vai ajudar você a crescer e ficar bem informado, então se inscreve aqui no canal. Você vai sempre ver o canal e ficar por dentro. Então, se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo, ou no canto inferior direito do vídeo e se inscreve. Aproveita para acionar o sino de notificações para ser avisado quando eu postar vídeo novo. Vamos à nossa conversa. Em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, tem uma das palavras mais importantes para a Igreja de Jesus Cristo. É a comissão de Jesus para o seu povo. É o mandado cultural de Deus para a sua Igreja. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se repete em Marcos 16 e 15, de uma forma mais resumida: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Estamos no mês de agosto, comemorando o aniversário de 119 anos da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. A sigla da Igreja Cristã Evangélica do Brasil é ICEB. A nossa denominação tem 119 anos. A nossa denominação é mais velha do que igrejas importantes, como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, que são de 1910, e a Igreja Congregacional, de 1942. Mas ela é mais nova do que a Igreja Presbiteriana, que é de 1862, a Igreja Metodista, de 1867, a Igreja Batista, de 1882, e da AICEB, Igreja Cristã Evangélica da Aliança, de 1895. A história da Igreja Cristã Evangélica foi escrita e consta em alguns livros. Eu trouxe aqui 3 livros para mostrar para vocês. O livro mais velho, este aqui, Uma Nuvem Pequena como a Palma da Mão, de João Cavalcante. Esse livro foi escrito em 2014 e ele conta a história de como a denominação começou, de como a Igreja Cristã Evangélica começou, e conta como algumas igrejas locais começaram. O segundo livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é este aqui. Este livro é do Antônio Rodrigues da Silva, De Simples Semente a Árvores Frondosa e Frutífera. Este livro conta a história de como algumas igrejas, algumas das nossas igrejas locais, foram abertas. E também conta um pouco da história do início, de como começou a ICEB. E outro livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é este aqui. Este livro aqui são as aventuras de Frederick Charles Glass, As Aventuras com a Bíblia no Brasil, um dos maiores, se não o maior, colportor de Bíblia pelo Brasil. Este livro do britânico Frederick Charles Glass foi traduzido pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil, e aqui consta as histórias de como este britânico andou pelo Brasil levando a Bíblia, a palavra de Deus, às pessoas, e começando igrejas locais. Eu quero trazer aqui 4 momentos da história da ICEB. O primeiro momento
Começa em 1901 com o canadense Reginaldo Young, que inicia a ICE paulistana no bairro da Liberdade, em São Paulo. Em 1902, o britânico Frederick Charles Glass, que é o escritor da obra original deste livro, com a ajuda de outros líderes, estabeleceu a Igreja Cristã Evangélica na cidade de Catalão. Frederick foi evangelizado pelo Reginaldo Young, canadense. Ambos trabalhavam na Companhia de Mineração São João del Rei. Em 1904, também estabeleceu a ICE de Santa Cruz do Sul. Mais tarde, ela foi transferida para a Vila Gameleira, que é a atual cidade de Cristianópolis. E em 1906, Frederick Glass estabeleceu na cidade de Goiás a Igreja Cristã Evangélica, e nessa cidade ele passou a morar. O segundo momento da história da ICEB é o momento histórico em que ela recebe influências e grande influência e participação de agências missionárias. Primeiro, a Missão Evangelizadora da América do Sul, em 1905. Depois, a União Evangélica Sul-Americana, a UESA, em 2011. A UESA veio da junção da Missão Evangelizadora da América do Sul com a União Missionária para as Regiões Longínquas. Depois, ainda, a Help for Brazil Mission, que incorporou a UESA em 1913. Com essa influência nasceu a ICE São José dos Campos, em 1915, com o irmão Hanken e a sua esposa, a irmã Elizabeth. Com a incorporação de obreiros de outras denominações, nasceu a ICE Jacareí, com N. Andrews, a ICE de Palmeiras de Goiás, com o irmão Macintyre e sua esposa Margarida. Este é aquilo que eu chamo de segundo momento, em que a ICEB foi fortemente influenciada por agências missionárias e por irmãos de outras vertentes, de outras denominações que incorporaram a ICEB. O terceiro momento consiste na reunião das igrejas locais em torno de uma denominação institucional que veio o nome Igreja Cristã Evangélica a partir de 1938. Neste terceiro momento também aconteceu a junção da Igreja Congregacional do Brasil com a Igreja Cristã Evangélica de 1942 a 1968. Com o término da parceria entre a Igreja Congregacional e a Igreja Cristã Evangélica, em 1968, se formaram duas denominações. A ICNB, que ficou com as igrejas do estado do Goiás, e a ICEB, que ficou com as igrejas do estado de São Paulo e as igrejas de Brasília. Isso perdurou até 1979. Esse terceiro momento, então, abarca aí tanto a reunião das igrejas locais, formando uma denominação, e também a unificação da Igreja Congregacional com a Igreja Cristã Evangélica, e também, em 1968, a sua separação e a consequente formação de duas denominações até 1979. Aquilo que eu chamo de quarto momento começa a partir de 1979, quando a ICNB, responsável pelas igrejas do estado de Goiás, se junta com a ICEB, responsável pelas igrejas do estado de São Paulo e de Brasília, de 1979 até agora. Então, é aquilo que eu chamo de o quarto momento da história da ICEB. Segundo João Batista Cavalcante, pastor da ICEB e atualmente pastoreando a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, aspas para ele: descobrir a origem da ICEB é como descobrir a fonte de um rio. Em geral,
Muitas fontes contribuem para a formação de um rei. No próximo vídeo, eu vou falar das 3 marcas mais importantes da ICEB. Como eu sei que você gostou deste vídeo e vai ser muito útil para a sua vida, então deixa o gostei aqui embaixo. E como eu sei que você quer que outras pessoas vejam este vídeo, compartilhe aqui embaixo no botão de compartilhar. E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui no campo dos comentários. Deus abençoe você, valeu! A gente se vê no próximo vídeo.